Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão natalense, em memória, ao advogado Ubirajara de Holanda Cavalcante Júnior. Com base no Decreto Federal número 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convido para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Dr. Eider Nogueira, procurador adjunto do município de Natal, neste ato representando sua excelência, prefeita do município, Micarla de Souza. Dr. Paulo Coutinho, advogado e secretário-geral da OAB Rio Grande do Norte. Dr. Orlando Caldas, presidente do Alecrim Futebol Clube, do qual Bira era diretor jurídico do clube. Dr. Felipe Vieira, representando os amigos de Bira. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal de Natal, para acompanhar ao plenário desta casa o pai do homenageado, Ubirajara de Holanda Cavalcante. Convido o senhor Ubirajara de Holanda Cavalcante, pai do homenageado, para tomar assento à mesa. Está composta a mesa. Esta sessão solene tem por finalidade fazer uma homenagem póstuma, com a concessão do título honorífico de cidadão natalense em memória, ao advogado e militante Ubirajara de Holanda Cavalcante Júnior, conhecido carinhosamente pelos amigos como Bira. Convido todos os presentes para que, em atitude de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Conquistar com um braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio vive, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do resplandece, gigante pela própria natureza, que as velas forte nave do colosso, e teu futuro estrela
Sagrado eternamente neste esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garriga, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus cantas estrelado, e diga ao verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas é da justiça da morte, verás que o filho teu não pode amor, nem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos defensores mais gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, vou à tribuna desta casa para prestar a homenagem à Bira em nome da Câmara Municipal de Natal. Excelentíssimo senhor doutor Eider Nogueira, procurador adjunto do município de Natal, neste ato representando sua excelência, Micarla de Souza, prefeita constitucional do nosso município, doutor Paulo Coutinho, advogado e secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, senhor Orlando Caldas, presidente do Alecrim Futebol Clube, doutor Felipe Vieira, representando os amigos de Bira, doutor Ubirajara de Holanda Cavalcante, pai do nosso homenageado, senhora Terezinha Souza de Holanda Cavalcante, mãe do nosso homenageado, senhora Daniela Souza de Holanda Cavalcante, irmã do nosso homenageado, senhor Daniel Souza de Holanda Cavalcante, irmão do nosso homenageado, minhas senhoras, meus senhores, gostaria de agradecer a presença do vereador George Câmara, de acordo com a lei que rege o cerimonial público. Gostaria de convidar o vereador George Câmara para assumir a presidência dessa sessão solene, já que a lei determina que deve ser um membro da casa. Vossa Excelência, continua com a palavra. Minhas senhoras, meus senhores, senhor presidente, vereador George Câmara. Hoje, esta Câmara Municipal de Natal se reúne para a outorga de um título de cidadania natalense em caráter póstumo. A homenagem é ao jovem advogado Dr. Ubirajara, carinhosamente chamado de Bira pelos seus familiares e amigos. Quis o destino que ele partisse prematuramente para a eternidade. Deixou-nos no vigor da idade e com ele desfrutei momentos agradáveis de convivência em razão de sua amizade com o meu sobrinho querido, Tiago Lopes. Bira, assim chamado, e Birinha,
pelos familiares, era uma pessoa singular, um pouco mais velho do que os amigos que compunham o seu grupo universitário, nunca perdeu o tom da cordialidade, do humor sadio. A sua marca registrada era o sorriso, sempre estampado na face. Ele conduzia consigo os sentimentos da paz e da alegria e dividia com aqueles com quem convivia. A sua história de vida é marcada pela persistência, pelo ideal de dedicação plena ao direito e à justiça, na condição de advogado militante. No seu convite de formatura, em 2009, lê-se a frase de sua autoria, que diz o seguinte, abre aspas, foi durante a luta pelo conhecimento, quando apenas buscava a felicidade, que decidi que antes de querer ser um homem de sucesso, seria um homem de valor. Fiquem certos, me tornei um cidadão disposto a lutar pela justiça. Fecha aspas. Filho de Ubirajara de Holanda Cavalcante, sertanejo de Pau dos Ferros, e da senhora Terezinha Souza de Holanda Cavalcante, natalense, nasceu em Manaus, no estado do Amazonas, em 15 de outubro de 1985, devido à transferência do seu pai para exercer uma função na Caixa Econômica Federal, na região amazônica. 4 anos depois, veio morar em Natal com a família, cidade que considerava o seu berço. Por coincidência do destino, ele repetia que desejaria um dia ser cidadão honorário da nossa cidade. Em função das atividades funcionais, o seu pai voltou e foi transferido para a cidade de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. No colégio Girafinha e depois no colégio Henrique Castriciano, Bira relacionou-se com a juventude novacruzense e iniciou atividades de liderança estudantil, partindo do grêmio do colégio, revelando, desde daquele momento, o dom da oratória, que a todos encantava e atraía. As marcas da sua personalidade se enraizaram de tal maneira em Nova Cruz que 11 anos após deixar aquela cidade, quando foi vítima da fatalidade, os velhos amigos, sabendo da tragédia, vieram em comitiva prestar-lhe uma homenagem no instante da partida, o que confirma o grande carisma que Bira despertava naqueles com quem se relacionava. Estudioso e cumpridor dos seus deveres como estudante, Bira, em 2001, era aprovado com méritos no processo seletivo do acesso a Cefet, Rio Grande do Norte. Em razão disso, deixou Nova Cruz e veio para Natal em busca dos seus sonhos, residindo no bairro do Alecrim, na casa do avô. O Alecrim, para ele, se transformou em uma verdadeira paixão. Lá estavam as raízes de sua família. O símbolo dessa paixão foi o Alecrim Futebol Clube, do qual era conselheiro e diretor jurídico, a todos proclamando o amor pelo que chamava o Verdão Maravilha. No Cefet, onde concluiu o curso médio em 2003, exerceu função de liderança no Grêmio Estudantil, ingressou no curso de Desenvolvimento de Web e, posteriormente, no curso Superior de Tecnologia em Controle Ambiental. Bira, como dizia Fernando Pessoa, tinha em si todos os sonhos do mundo. Conduziu-se com firmeza em busca do sonho de ingressar no curso de Direito da nossa universidade. Acreditou na máxima de Walt Disney, quando dizia que, segundo a qual, se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos uma realidade. Em 2005, entrou, segundo as suas próprias expressões, abre aspas, no glorioso curso de Direito da UFRN. Fecha aspas. Disposto a ser um guardião da justiça desde os bancos acadêmicos, participou ativamente dos conselhos e dos grêmios estudantis. Foi militante ativo e coordenador do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante. De 2008 a 2009, integrou como membro titular o Conselho Universitário da UFRN, na condição de representante estudantil, órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento da universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar. Outro traço do nosso homenageado póstumo era a visão internacional. Buscando as experiências globais através do direito comparado para aperfeiçoar, inclusive, a sua atividade profissional,
Ele, nesta condição, participou ativamente da simulação de organizações internacionais, ocasião em que integrou a Comissão de Direitos Humanos na Conferência das Nações Unidas, na Comissão de Narcóticos e no Tribunal de Nuremberg. Em 2006, como delegado do Comitê Econômico Financeiro, em um evento na Índia, foi premiado com uma menção honrosa por ter se destacado nos debates. Além disso, atuou como diretor assistente do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, comitê voltado para os estudantes do ensino médio, e em 2007 debateu a questão da modernização da política e da estratégia mundial da água. Ainda Bira teve participação ativa na Organização Mundial da Saúde, no comitê voltado para os estudantes do ensino médio, que debateu a questão da AIDS, HIV, prevenção e combate. Na Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, debateu as questões dos presídios e as políticas de humanização e adequação dos sistemas prisionais. Minhas senhoras, meus senhores, o perfil biográfico do nosso homenageado fala por si. Um homem dedicado ao bem, que tinha à sua frente uma estrada de vida a ser construída pela solidariedade e pela fraternidade. Quis Deus, nos seus desígnios, que essa estrada fosse interrompida pela fatalidade de uma tragédia, exatamente quando exercia as suas funções de advogado abnegado e vocacionado. A sua lembrança e, sobretudo, o seu exemplo inspira a todos nós e se constitui o legado maior que deixou. Bira participava das caloradas acadêmicas, de onde nunca se afastou, mesmo tendo concluído o seu curso de graduação. Ele se proclamava feliz pela oportunidade de compartilhar as alegrias com os amigos ainda estudantes. Estava presente nos eventos como posses, debates, fóruns e aulas magnas. Os seus pontos de vista tinham a marca da credibilidade e eram acatados por todos. Outro traço de Bira era a preservação das tradições acadêmicas, sobretudo do curso de Direito da UFRN. Era chamado guardião da tradição do curso. Ele sempre mencionava histórias da antiga Faculdade da Ribeira, em especial ao episódio do furto do busto de Amaro Cavalcante. Diante de uma vida digna e honrada, como foi a de Bira, esta casa homenageia a sua memória, conferindo-lhe a cidadania natalense. O título lhe faz justiça, tanto pelo amor que teve pela cidade do Natal, quanto pelos serviços que a ela prestou. Além do mais, como já disse, ser cidadão natalense era um desejo que ele manifestava nas rodas de amigos, tendo em vista ter nascido na cidade de Manaus. Bira vivia profundamente a sua profissão de advogado. Em 2007, durante o seminário de integração do curso de Direito, afirmou, abre aspas, não cursem o direito, é preciso vivê-lo e respirá-lo. Ousem amar este curso fabuloso. Não passem pelo direito, apaixonem-se por ele. Fecha aspas. Os seus pais, familiares e amigos podem se orgulhar daquele que homenageamos nesta noite, o mais novo cidadão natalense, Dr. Ubirajara de Holanda Cavalcante Júnior. Ao final das minhas palavras, evoco Carlos Drummond de Andrade e repito o seu verso, abre aspas, sim, tenho saudades, sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza, nem nos deixaste sequer o direito de indagar porque o fizeste, porque te foste. Fecha aspas, que Deus conserve Bira na eternidade. Minhas senhoras, meus senhores, conceder um título de cidadão natalense é um ato solene nesta casa, onde nós, os 21 representantes, buscamos homenagear homens e mulheres que tiveram relevantes serviços prestados à nossa cidade. E Bira, apesar da idade, teve relevantes serviços prestados à cidade natal. Talvez um dos maiores fosse o amor que ele tinha por nossa cidade. Cerca de um mês e meio antes do acidente que o levou, 2 meses mais ou menos, ele esteve no meu gabinete. Eu o convidei
a trabalhar no meu gabinete. Não sei nem se os pais sabem disso. Eu o convidei, através do meu sobrinho, Tiago Lopes, para que ele viesse trabalhar no meu gabinete. E ele veio para uma conversa inicial comigo, aqui na Câmara Municipal. E me deu alguns depoimentos que me deixou a refletir. Como ele tinha um amor pela cidade do Natal. Ele estava, em tese, pois tratava-se de um amigo, mas em tese estava em uma entrevista de trabalho, mas não havia esta formalidade toda. Mas ele mostrava o amor que tinha por Natal e apontava, vereador George Câmara, o que faria se vereador fosse. Apontava com precisão as ações, as nossas ações nesta casa. Muitas críticas, como aqui mesmo disse, aceitas por mim todas. Muitas sugestões recebi de Bira. Mal sabia ele, nem eu, que era a última vez que eu o via. Mas senti nos seus olhos um ar de seriedade, um ar de coragem, um ar de quem sonhava realmente em proporcionar dias melhores para a nossa cidade, para a cidade do Natal. Havia apenas uma incompatibilidade, que ele ficou de voltar e não voltou por causa do destino, pois atuava em um escritório de advocacia. Mas eu tenho a certeza e a convicção de que aqueles poucos minutos que passei com Bira na minha sala, no meu gabinete, certamente ele deixou a sua marca presente na minha vida. Porque foi realmente encantador a firmeza das suas palavras. E eu que costumo dizer sempre, desde a época que, assim como Bira, também militava na política estudantil e posteriormente na política partidária, eu tinha também aquele sonho, como continuo tendo, o sonho de ver e poder proporcionar dias melhores para a nossa cidade. Mas o sonho de Bira não se foi com ele. Pelo contrário, ele deixou aquele exemplo de determinação para todos nós, para os seus amigos, para, evidentemente, os seus familiares, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos queridos. A oportunidade que eu tive de receber diversos e-mails dos seus colegas advogados, dos seus amigos pessoais. Durante a campanha, lembro-me também, mais uma vez, o que mais me admirava em Bira era a sua capacidade crítica, era o seu senso crítico. E ele fazia com a leveza e com a fundamentação que muitas vezes me deixava sem palavras. Em reuniões políticas que ele participou, a convite, repito, do meu sobrinho Tiago, nós debatíamos talvez muito mais do que ocorre no plenário desta casa, nesta tribuna, vereador George Câmara, sobre os mais diversos temas. Bira ia além da justiça, ia além do direito. Ele falava com propriedade sobre a saúde como se médico fosse. Ele falava com propriedade sobre a educação como se professor fosse. Ele falava de segurança pública como se policial fosse, como se delegado fosse. Era uma amplitude de conhecimento inacreditável. Mas quis o destino que ele partisse. Quis o destino que Bira não permanecesse entre nós. E hoje, nesta sessão solene, me sinto extremamente gratificado. Extremamente satisfeito por ver a presença de tantos amigos de Bira, dos familiares de Bira. E queria que vocês saíssem daqui com uma certeza. Para terminar, senhor presidente. No exercício da minha atividade política, não somente nesse mandato, nessa legislatura, onde quer que eu vá como político e onde quer que eu esteja,
saibam as senhoras e os senhores que levarei Bira no meu pensamento. Repito, pelo diálogo e pelas oportunidades que tive de conversar com ele sobre aquelas questões políticas que envolvem a nossa cidade. Queria eu que o nosso poder público fosse dotado de vários Biras, porque ele falava com a sinceridade, com espírito público. Era esta a maneira de ser de Bira. Mas a Câmara Municipal de Natal, e devo, por dever de justiça, registrar, aprovou por unanimidade, este título de cidadania natalense ao nosso querido Bira. Que Deus o tenha, repito, na eternidade, e que nós possamos seguir os seus caminhos e os seus exemplos que ele deixou com muita firmeza e plantou para que nós possamos colher de hoje por diante. Muito obrigado a todos. Eu quero parabenizar o vereador Ney Lopes Júnior pela iniciativa oportuna. Devo dizer que tenho laços de afetividade com o homenageado a partir de sua família. Quando estava ao lado do presidente do Alecrim, Orlando Caldas, semana passada na missa de 7º dia do nosso querido Macedo, lá encontrava com Terezinha e com o Birajara, e ele me falava dessa homenagem. E como tem uma agenda, acabei de sair do Solar Bela Vista no lançamento de uma revista, antes do autor chegar, porque já estava chegando a hora dessa importante solenidade. Mas sou colega de Ubirajara, fizemos o curso de mineração na Escola Técnica Federal, juntos, concluímos juntos, né? E depois nos reencontramos, eu na atividade sindical nos petroleiros, numa greve de bancários, ele como um dos gerentes da Caixa Econômica, a gente conversava a respeito dessa luta, né? E depois vim saber que o Birajara Júnior era seu filho, né? Já na militância estudantil, eu militando na atividade sindical e ele no IFRN, no então Cefet, e também ele tem uma vinculação muito forte com o nosso partido, com o PCdoB, porque ele militou na UJS, União da Juventude Socialista, e foi um brilhante militante, muito jovem, mas muito, né, de muita presença, né? Então, queria fazer, quebrando um pouco o protocolo aqui, vereador Ney Júnior, parabenizá-lo mais uma vez e me somar a essa tão oportuna e merecida homenagem. Muito obrigado, quero convidá-lo a reassumir os trabalhos. Agradeço ao vereador George Câmara, do PCdoB, e registro já na mesa a presença do Dr. Felipe de Albuquerque, defensor público adjunto do Estado, neste ato representando Sua Excelência, a governadora do Estado, Rosalba Ciarline Rosado. Registro também a presença da senhora Rosângela e Marcelo, do Grupo de Apoio a Mães e Pais Enlutados. Senhor professor Luiz Antônio, diretor de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Senhor Normando Bezerra, conselheiro de Relações Públicas do Alecrim Futebol Clube. Senhora Neirilde de Holanda Cavalcante, tia do homenageado. Senhor Flávio de Souza, tio do homenageado. Senhora Meire Holanda Fernandes de Lima, tia do homenageado. À medida que o cerimonial for me entregando as fichas, eu vou fazendo o registro das demais presenças.